Muito bom dia, graça e paz, sejam bem-vindos. Esse é o devocional da Igreja Verbo da Vida aqui em Senhor do Bonfim. Nesta manhã do dia 1º de dezembro, entramos na reta final do nosso ano, último mês. Nós estamos já despencando também aqui para os últimos livros da Bíblia, né? Estamos na segunda carta de Pedro. E olha só, hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 2 de Segunda Pedro. Gente, que coisa fantástica, né? Quero convidar você a se animar também com a possibilidade de ir concluindo, não só de concluir, de bater a meta, porque esse não é o nosso objetivo, mas celebrar porque você não desistiu, porque você não deixou de dar continuidade àquilo que a gente começou. Então, nós estamos aprendendo mais sobre o Senhor, nós estamos aprendendo mais sobre a palavra e é muito bom a gente permanecer firme, certo, gente? Então, hoje é quinta-feira, né? Nós estamos no dia 300 e faltam 60 dias para terminar o ano. Somente os dias de dezembro a gente já vai concluir. E nós estamos mesmo na reta final, porque agora, depois de 2 Pedro, nós vamos ter só 1ª, 2ª, 3ª João, Judas e depois o Apocalipse. Nós vamos fazer a leitura desses capítulos, né, desses livros e vamos aprendendo mais sobre as características da palavra. E olha só, quando ontem nós começamos o livro de 2 Pedro, o tema principal de 2 Pedro é justamente o combate aos falsos mestres, né? É como manter a fé no meio de tanta falsidade, no meio da falsidade. Então, aqui nós vamos ler. Olha só, gente, que coisa fantástica. O capítulo 2 ele vai fazer uma descrição, vai descrever os falsos mestres. E a gente vai ler, a gente vai meditar e o Senhor vai nos ajudar para nós sairmos daqui mais fortalecidos, convictos de que nós estamos no caminho certo. Amém? Então, como é que a gente fica com a verdade no meio de tanta coisa falsa? Né? Não parece que hoje está difícil, hoje você não consegue mais achar o que é verdadeiro, hoje parece que tudo é falso. E essa é uma estratégia do próprio diabo para enfraquecer o evangelho, a força do evangelho. Mas sabe de uma coisa? Ninguém pode acabar com o poder do evangelho, porque ele é eterno. Deus sempre vai encontrar uma forma de trazer aqueles que creem na verdade, que querem a verdade, que buscam a verdade e que se esforçam pela verdade, eles vão ser protegidos, amém? Vamos orar para a gente dar continuidade? Só o Senhor para nos ajudar nessa jornada, né? E nós contamos com Ele. Vamos orar? Pai, muito obrigada. No nome de Jesus, Senhor, eu venho aqui te agradecer. Eu venho aqui te dar graças, celebrar, te louvar, te bendizer, Pai. Porque o Senhor, no seu plano perfeito, nos trouxe para perto. Enviou Jesus para nos alcançar e trazer para perto, para um lugar seguro, um lugar de cuidado. E eu quero te agradecer, Senhor. Muito obrigada pelo cuidado com a nossa vida. O Senhor é bom, em todo o tempo o Senhor é bom. E a tua bondade é o que nos atrai, a tua bondade é o que nos fortalece, a tua bondade nos deixa impressionados, Senhor, querendo saber mais sobre o Senhor, querendo aprender mais. E por isso eu te agradeço pelo Senhor nos ajudando a compreender as Escrituras, nos ajudando a encontrar formas de aplicar, de viver, como viver uma vida que te agrada, Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, no nome de Jesus, pelo Espírito Santo, o nosso amigo particular, o nosso amigo fiel e santo, ele nos ajudando a compreender as Escrituras nesta manhã, no nome poderoso de Jesus. Amém. Que o Senhor nos ajude. Então, aqui nesse capítulo 2, nós vamos ler e depois a gente faz os nossos comentários, tá? Vamos lá, gente? Cadê você que está fazendo? Fica junto comigo aqui. Vamos fazer a leitura. Diz assim. 2 Pedro, capítulo 2, começa falando assim.
No passado, também havia falsos profetas no meio do povo, tal como haverá falsos mestres entre vocês. Esses contarão com habilidades Esses contarão com habilidade as suas mentiras sobre Deus, até mesmo voltando-se contra o próprio Senhor, que os comprou, porém o fim deles será repentino e terrível. Muitos seguirão seus ensinos imorais, e por causa deles, Cristo e o seu caminho serão escarnecidos. Esses mestres, em sua ganância, dirão qualquer coisa para se apossarem do dinheiro de vocês. Mas Deus já os condenou há muito tempo, e a destruição deles está a caminho. Porque Deus não poupou nem os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, acorrentados em abismos escuros até o dia do juízo. E ele não poupou nenhuma das pessoas que viveram nos tempos antigos antes do dilúvio, com exceção de Noé, o único homem que falava a favor de Deus, e a sua família de 7 pessoas. Naquela ocasião, Deus destruiu completamente o mundo inteiro de homens ímpios por meio do dilúvio. Mais tarde, ele transformou as cidades de Sodoma e Gomorra em montões de cinza e as fez desaparecer da terra, pondo-as como exemplo para que todos os ímpios no futuro recordem e temam. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor resgatou Ló de Sodoma, porque ele era um homem justo, aflito com a tremenda maldade que via por toda parte ao redor dele. Pois, vivendo entre ele dia a dia, aquele justo vivia muito agoniado ao ver e ouvir as coisas más que eles faziam. Assim também o Senhor pode salvar os piedosos. O Senhor pode salvar os piedosos das aflições que os rodeiam e castigar os ímpios, até que chegue o dia do juízo final. Ele é particularmente severo com aqueles que seguem os seus próprios pensamentos imorais de natureza pecaminosa, e aqueles que são orgulhosos e obstinados, e se atrevem até a zombar dos seres celestiais, sem ao menos estremecer. Todavia, os anjos no céu, que permanecem na presença do Senhor, os são muito maiores em poder e em força do que estes falsos mestres. Nunca falam de maneira insultosa contra aqueles seres. Mas os falsos mestres são insensatos, são criaturas irracionais. Eles fazem tudo o que lhes dá vontade, nascidos somente para ser apanhados e destruídos. Riem-se daquilo que não entendem. Por isso, eles serão destruídos pela sua própria corrupção. Essa é a retribuição que esses mestres terão pela sua própria injustiça, pois eles vivem dia a dia em prazeres pecaminosos. Eles vivem dia a dia em prazeres pecaminosos. Cadê? Onde é que eu estou? Ah, meu Deus do céu, socorro. São uma vergonha e uma mancha no meio de vocês e os enganam, vivendo em pecado repugnante, enquanto juntam-se a vocês em suas festas fraternais como se fossem homens sinceros. Eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Exercitam-se em ser gananciosos, filhos malditos. Desviaram-se do caminho e perderam-se como Balaão, filho de Beor, que se deixou levar pelo amor ao dinheiro que poderia ganhar fazendo o mal. Porém, Balaão foi impedido em seu procedimento louco quando a sua jumenta, um animal mudo, lhe falou com voz humana, recriminou e repreendeu as loucuras do profeta. Esses homens são tão inúteis quanto fontes d'água que secaram, prometendo muito e não dando nada. São inconstantes como nuvens levadas pelo vento tempestuoso. Estão condenados ao abismo eterno das trevas. Eles se gabam orgulhosamente dos seus pecados e das suas conquistas.
e se utilizam da imoralidade como isca para atrair de volta ao pecado aqueles que acabaram de livrar-se dessa vida pecaminosa. Prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos da corrupção, porque a pessoa é escrava daquilo que é dominada. Pois, quando uma pessoa se livra dos caminhos pecaminosos do mundo, ao aprender acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e depois se deixa emaranhar pelos pecados e se torna novamente escrava dele, fica em pior estado do que antes. Seria melhor nunca ter sabido nada acerca do caminho da justiça do que aprender a respeito dele e depois disso dar as costas aos mandamentos santos que lhes foram dados. Há um velho ditado que diz: o cachorro volta a comer a comida que vomitou. E ainda, a porca é lavada apenas para voltar a revolver-se de novo na lama. Isto é o que acontece com aqueles que se voltam novamente para o seu próprio pecado. Meu Deus do céu. Meu Pai do céu, que o Senhor nos livre dessa situação. Que o Senhor nos livre, que Ele livre a mim e a você de uma vida dessa. Amém, gente? Que o Senhor nos livre de cometer tal situação infame na nossa vida, que nós jamais venhamos a enveredar por esse caminho de perdição, que nós jamais venhamos a desejar voltar a praticar os pecados que antes a gente praticava. Amém, gente? Então, que eu e você possamos ficar firmes, avançando naquilo que o Senhor tem. Quero dar as boas-vindas. Oi, Alice, seja bem-vinda. E vamos chamando outras pessoas também para vir acompanhar o devocional. Chama alguém, manda um link, diz, vamos ler aqui, olha, 2 Pedro. Hoje nós vamos falar sobre como a gente identificar esses falsos mestres. Primeiro que Pedro começa dizendo assim, olha, antigamente também tinha os falsos profetas. Só que hoje, como nós somos guiados pelo Espírito, e o Espírito Santo nós não somos guiados por profecia, nem por profetas, nós somos guiados pelo Espírito. Então hoje o que impera são pessoas que têm habilidades em ensinar. Eles são habilidosos, eles foram chamados para ser mestres, só que eles ensinam coisas que não são a verdade da palavra. O problema é que eles são mestres, eles não são profetas. Eles são hábeis em ensinar, em falar mentiras. Eles falam as heresias com tanta habilidade, com tanta maestria, com tanta eloquência, que quando a gente vai falar a verdade para essa pessoa, parece tão simplório que eles preferem acreditar naqueles que são eloquentes, e mesmo eles falando as mentiras. Mesmo eles falando coisas que não são verdadeiras, as pessoas vão achar que eles são mais habilidosos, mais eloquentes, mais, sabe, interessantes do que falar a verdade pura e simples do Evangelho. A Bíblia diz aqui que a verdade, o caminho está sendo denegrido, escarnecido, que Jesus está sendo escarnecido por essas pessoas, porque eles estão pervertendo o Evangelho. Eles são hábeis em contar mentiras. Por causa de quê, gente, que eles fazem isso? O que é que a palavra diz aqui que nós lemos? Ele disse por causa da ganância. Eles riem de poder contar mentiras e ganhar dinheiro com isso. Um dos principais motivos que eles fazem isso é por causa de dinheiro. A gente se esforça para a gente falar a verdade, para libertar as pessoas, mas elas são mais atraídas por aquele que fala bonito, por aquele que é eloquente, por aquele que conta mentiras de forma tão hábil, e ele está com o objetivo de trazer de volta ao pecado as pessoas que haviam se convertido. Sabe o que é pior? Eles se misturam aos crentes. Eles dizem que são cristãos, eles leem a Bíblia, mas eles distorcem a palavra. Eles estão contra o Evangelho. Eles estão apenas preocupados com o seu umbigo,
com o dinheiro que ele pode ganhar. Eles estão presos numa vida de pecado, porque o próprio Pedro vai dizer que a gente é escravo daquilo que nos domina. Se essas pessoas são dominadas pelo dinheiro, pela ganância, então eles são escravos do dinheiro. E porque eles são escravos disso, eles enveredam por esse caminho. Muito forte. É muito forte essa mensagem. Nós vimos ontem, por exemplo, que duas formas, não existem dois canais do poder de Deus. Quais são os canais do poder de Deus que nós vimos ontem no capítulo 1? São as promessas de Deus e um outro canal de manifestar o poder de Deus, e o poder de Deus se manifestar na nossa vida, são o cumprimento, né? É quando nós colocamos a nossa fé em prática. Então, receber as promessas, acreditar nas promessas e colocar a nossa fé em prática, em execução, isso é um canal do poder de Deus. Simples assim. Simples assim. Eu não preciso de muita coisa, não. Eu preciso somente estar firmado nas promessas, ter as minhas promessas como alvo e colocar a minha fé em ação, a minha fé em prática. O poder de Deus se manifesta através desses dois canais. Pastor Zara que está fazendo um comentário aqui, ó. As pessoas são atraídas pelas concupiscências e a soberba da vida. E esses falsos mestres dão isso para elas. É verdade? Pastor Zara, que seja muito bem-vinda, é uma honra ter você aqui. E ele está também nos compartilhando essa verdade. Hoje, nós estamos nos esforçando para, a partir da leitura de 2 Pedro, entender o cenário atual. Veja, a carta foi escrita há quanto tempo, mas ela parece tão atual quanto antes. Veja que Pedro, ele disse, olha, eu estou no fim da minha vida, mas eu quero escrever e deixar firmado essas coisas para que vocês, eu não me canso de falar as mesmas coisas. Veja que aqui estava no começo, né, de pessoas entrando com heresias na igreja. E veja que essas pessoas, elas não estão falando contra Jesus. Elas não são qualquer ímpio falando mal de Jesus. Não, elas são pessoas que estão dentro de igrejas, que elas se dizem cristãs, elas têm seus programas cristãos, elas têm seus canais no YouTube, elas têm milhões de seguidores, né? Você entra nas lives dessas pessoas, você entra nos vídeos dessas pessoas e você ter centenas de comentários de pessoas dizendo que lindo, que você é uma bênção, que maravilha, você fala de um modo que a gente fica fascinado. Sabe o que essas pessoas estão? Elas estão fascinadas por causa das mentiras mirabolantes que essas pessoas contam. Vejam, eles não falam mentiras absurdas, elas pegam as verdades do evangelho e de forma muito hábil e eloquente, falando muito bonito, palavras rebuscadas, jeito carismático, sem confrontar pecado nenhum. Na verdade, eles falam mal das pessoas que vivem retamente. E elas estão tão habilmente envolvidas naquilo que elas atraem as pessoas para o pecado. Eu ouço relatos hoje de pessoas que foram alcançadas por Jesus e elas deixaram seus vícios. Preste muita atenção nisso aqui. Jesus chegou na vida de pessoas e libertou essas pessoas da vida pecaminosa que ela tinha, dos vícios, das dependências, da devassidão do pecado. Aí essa pessoa, ela ficou liberta em Cristo Jesus, mas começou a dar ouvidos a mestres como esses que diziam, não, você não precisa ser radical assim, você não precisa fazer tudo isso, você só precisa entender que você agora... Então ela começa a conversar com essa pessoa de modo tão habilmente articulado e preparado, de propósito, como mestre, cheio de habilidades e de eloquência, a dizer a essa pessoa que ela pode cometer, não precisa ser tão radical assim. Sabe o que é que ela faz? De forma muito habilidosa, ela atrai essa pessoa para voltar à vida pecaminosa que essa pessoa tinha.
Mas sabe o que é que Pedro nos diz aqui? Que eles não vão ficar sem o seu devido juízo. Pedro diz que a ruína dessa pessoa está a caminho. E que, sabe, no dia em que nós vamos ler Apocalipse daqui uns dias e nós vamos ver que o fogo vai provar as obras dessa pessoa. Né? Então nós vimos que esses dois canais são os canais do poder de Deus, as promessas e a nossa fé em prática. E também nós temos duas formas de evidenciar a nossa fé, que é o próprio relato, né? Você vê ou Pedro se esforçando para dizer, eu estava lá, eu vi, né? O relato e também a voz dos profetas, ele diz que o cumprimento, ele vê que nós vemos que isso tudo é a prova de que ele está falando. Por que ele toma esse cuidado? Porque ele está embasando o que ele está dizendo para poder ficar evidente que ele não está inventando isso da cabeça dele mirabolante. Não são coisas mirabolantes. Eu estou firmada na verdade. Eu não estou pervertendo a verdade. Pastor Adriano está dizendo que esses mestres, eles pervertem a verdade. E sabe, tem algumas palavras que são bem chave para a gente entender algumas coisas. O que é perverter? É que essa pessoa, ela estava firmada na verdade, firmada em Jesus, mas ele decidiu perverter, ele decidiu falar contra, ele decidiu inclinar-se para os seus desejos pecaminosos. E essa pessoa começa a enveredar, agora falando contra a verdade que havia libertado, ao Senhor que o havia pago os preços pelos seus pecados. E agora nós vamos ver as características, a descrição dos falsos mestres, para que você possa perceber, para que você possa identificar e se livrar desse tipo de argumento, porque eles são muito habilidosos. Sabe por quê, gente, que eles são habilidosos? Eles podem enganar qualquer um de nós se a gente não ficar atento, porque eles são mestres. E tem gente que diz, eu não vou argumentar, porque ele é um mestre, ele é estudioso da Bíblia. Quem vai argumentar com uma pessoa? Mas deixa eu dizer, você tem um mestre maravilhoso e superior, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habitando em mim e em você é a garantia de que nós não vamos enveredar pela mentira, porque ele veio para nos ensinar toda a verdade. Ele veio para nos conduzir a toda a verdade. Então veja, se o Espírito Santo foi enviado da parte de Deus para morar comigo e com você, para nos conduzir a toda a verdade, Deus providenciou um modo pelo qual nós não vamos precisar ficar à mercê dos falsos mestres. Olha as habilidades dele, olha as características dele. Vamos ler as características? Vocês estão aí? Vamos ver, diz assim, ó. A primeira característica desses falsos mestres é a presunção. Vocês se lembram que nós lemos em Tiago que quando a fé falha, quando a fé ela deixa de funcionar, quando as pessoas começam a enveredar por um caminho fora da fé, a primeira característica que aparece é a presunção. É a pessoa se achar demais, é a pessoa se perceber demais, começar a achar que é uma habilidade dela. E a presunção é você se colocar como alguém que elogia a si mesmo, que acha que é grande demais, que é bom demais. A presunção é uma das primeiras características de que a gente está fora do ambiente da fé. Porque quando a gente está em fé, a gente é humilde e a gente se coloca submisso debaixo da poderosa mão do Senhor. Então, a primeira característica é a presunção. Eloquência com palavras impressionantes sobre questões da vida, questões da salvação, da espiritualidade, mas ignorância quanto à verdade. A presunção, ela faz com que as pessoas elas fiquem tão envolvidas, inebriadas em si mesmo,
né, nas questões sobre salvação, sobre, porque eles ficam tão envolvidos nas palavras, e eles discutem e brigam sobre os significados de palavras, e eles começam a descrever de forma, né, muito envolvente, e deixa que eles ignoram a verdade que é simples e poderosa. Então a presunção torna eles o quê, gente? Ignorantes a respeito da verdade. Não é forte, gente? Eu acho isso muito forte. A pessoa fica impedida de ter acesso à verdade, fica impedida de conhecer a verdade, porque ela fica inebriada, envolvida, enfeitiçada pela presunção. Ela presume que ela sabe tudo a respeito da vida, a respeito da salvação, a respeito da espiritualidade, né? A respeito das questões que as pessoas hoje apresentam. Mas ela não reporta a palavra, ela começa a perverter, elas distorcem o significado real daquilo que a Bíblia está dizendo. E aí elas ficam ignorantes, elas não conseguem compreender, elas ignoram a verdade da palavra de Deus. As verdades sobre Deus. O outro ponto, a outra descrição, como é que se descreve um falso mestre? Veja que ele é mestre, ele é bom, ele ensina, doutrina. O mestre tem a ver com ensinar, com querer conduzir a vida de pessoas com ensinos falsos, doutrinas falsas. Como animais, criaturas instintivas, eles insultam as questões sobre as quais são ignorantes. Porque, queridos, uma coisa que a gente tem que ter humildade é de, se eu não sei a respeito de um assunto, eu não vou me meter a querer ensinar um assunto. Por exemplo, vou ser muito sincera com vocês. Eu não sou a pessoa catedrática em escatologia, um exemplo. E, na verdade, eu não sou boa em muitos assuntos da Bíblia. Tem alguns que eu entendo. Eu entendo aquilo que eu leio e que chega de revelação pela palavra de Deus, pelo próprio Espírito de Deus. Né? Aquilo que é revelado pelo Espírito. Fora isso, eu não sei muita coisa. Eu sei o que o Senhor me revela. Eu não vou me meter a querer ensinar a alguém as coisas profundas. Desde que eu comecei esse devocional, eu deixei claro que eu não estava fazendo um estudo aprofundado das Escrituras. Eu não tenho habilidade para isso. Então, quando a gente não sabe a respeito de alguns assuntos, eu não vou me dizer que sou especialista nesse assunto. Uma coisa que eu quero é estar sempre aprendendo. Eu quero estar sempre buscando, Senhor, eu quero entender um pouco mais, quero te conhecer mais, eu quero poder saber, mas é um perigo você ficar sempre desejando buscar coisa nova para dizer, uau, você viu, o cara trouxe uma revelação. Isso é muito perigoso, a gente viver buscando coisa nova. A Bíblia diz que é segurança para nós aprendermos, lermos sobre as mesmas coisas. Sabe, as mesmas coisas, eu não preciso ficar buscando algo novo para poder me estimular a ficar na igreja. Não, sabe qual é a verdade que me atrai? O perdão dos pecados e a garantia da vida eterna. Nós estávamos destinados ao inferno, Jesus vem e nos salva e agora nós temos acesso, nós estamos no caminho para completarmos a nossa salvação. Mas sabe, a verdade simples do evangelho deve ser suficiente para animar a mim e a você. Porque se você só fica na igreja, se tiver um ensino novo, um ensino diferente, e é isso, essa ânsia de querer coisas novas, é que faz com que as pessoas saiam atrás de mestres que digam aquilo que elas querem ouvir. Ai, de novo, esse mesmo assunto na igreja? Porque você ainda não se consertou. Né? Eu lembro que às vezes a gente resiste de novo essa palavra, porque Deus, Ele nos ama e Ele está falando as mesmas coisas para que nós venhamos a prestar atenção. Eu queria ouvir um assunto novo, eu queria ver uma coisa nova. Não, nós precisamos ficar firmes naquilo que a gente já ouviu, que é segurança para nós permanecer nas coisas que a gente já sabe. Não precisa você ficar querendo descobrir coisa nova. O Salomão, no tempo das coisas dele, ele escreveu assim, nada é novo debaixo do céu.
Ou seja, tudo que, né? Agora, a novidade de vida que Deus tem para nós é no próprio Deus, é em Deus. Ele tem para nós novidade de vida, né? Não precisa, sabe? A novidade de vida para nós é conhecendo mais de Deus e a gente se aprimorando para ficar mais parecido cada vez mais com Ele. E assim tem assunto para a vida toda, para a eternidade. A gente conhecendo mais de Deus, mais sobre Deus. Não de assuntos relacionados a coisas por causa da eloquência ou da fala bonita de pessoas, né? Então, qual é o outro ponto do falso mestre, gente? Aqui ele diz que como animais irracionais, criaturas instintivas, eles insultam as questões sobre as quais eles ignoram. Então, se ele não sabe de um assunto, ele insulta. Ah, os ignorantes aí, ó, que estão aí falando isso e isso, eles falam isso porque eles não sabem, eles são ignorantes, eles começam a insultar as coisas que eles não sabem. Aí o outro ponto, vergonhosos, eles são vergonhosos. Eles encorajam a licenciosidade e o mau comportamento sexual. Ei, você está identificando alguém? Preste muita atenção, porque é sua responsabilidade e minha também identificar os falsos mestres. Eles começam a dizer que dar licenciosidade, dar liberdade para as pessoas viverem uma vida de pecado. O que é que tem você fazer tal coisa? Não tem nada demais. Não é nada demais, não é pecado. Então eles são licenciosos as pessoas viverem. Sabe por que eles dizem isso? Porque eles são assim. Eles vivem pelos seus instintos. Eles vivem uma vida presa e aí eles começam a dizer que porque eles fazem não tem nada demais alguém fazer. Mas a Bíblia é clara. Ele disse: não seja pervertido no seu casamento. Ela fala de as pessoas viverem uma vida pura sexualmente, né? Elas falam disso, mas eles não. Eles acham que pode dar licença para as pessoas viverem uma vida de promiscuidade, licenciosidade para pecar. Então, veja, eles estão no caminho da destruição. Aí a outra situação, ganância. O outro aspecto, ganância. Por causa do dinheiro, eles vão ensinar qualquer doutrina falsa que as pessoas queiram ouvir. Pastor, não, aí as pessoas enviam: fulano, é pecado ser gay? É pecado a pessoa fazer... Então eles vão argumentar. Eles não têm compromisso com a vida das pessoas, então eles vão dizer que não, que você... Olha, o que a Bíblia diz é que é assim, então você não precisa se preocupar com isso, porque Deus ama todo mundo. E isso não é verdade. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo para que nós tenhamos uma vida nova, deixar a vida de pecado e vir para uma vida santa. Então, nós não podemos, queridos, maquiar as verdades para agradar as pessoas, porque assim nós vamos estar destinando elas para o inferno. Nós vamos estar fazendo com que as pessoas permaneçam na sua vida de pecado. E ai, Natália, mas vai desagradar as pessoas. Ei, o evangelho, queridos, não é para agradar ninguém, é para mudar a nossa vida. Como é que a gente muda de vida? Percebendo que a gente está errado. E que existe uma força maligna atuando na nossa vida, que a gente precisa se libertar dessa força maligna e ficar com o Senhor que veio nos salvar. E como é que a gente faz isso? Pela verdade da palavra de Deus. Então eles não vão querer confrontar ninguém, eles vão falar mentiras e vão arrumar um jeito. E aí a gente precisa entender que eles estão querendo o quê, gente? Dinheiro. Porque ele quer seguidor, porque essa pessoa quer que as pessoas ofertem, que elas comprem seus produtos, que elas sigam seus canais, seus meios de comunicação. Então elas não vão confrontar ninguém. Só isso já era motivo para a gente identificar facilmente um monte de falso mestre. Não é verdade? Outra característica, arrogância e insensatez. Eles são arrogantes e são insensatos. Eles são escravos da corrupção. Mesmo quando prometem liberdade, muitos parecidos com aqueles hoje que defendem o uso de drogas, a depravação sexual.
Você consegue entender? Tem gente que acha que não tem nada, você não é salvo, Jesus não veio e pagou os pecados por você? Ele não já morreu na cruz por você? Então, você é livre, você agora está na graça. Mas, queridos, a graça de Deus traz mais responsabilidade ainda para nós. Porque foi o próprio Deus que desceu do céu, não foi anjo que pregou para nós, não foi um profeta, foi o próprio Deus, como diz Hebreus, o escritor aos Hebreus. Cuidado para você não insultar ou não rejeitar o ensino daquele que fala do próprio céu. Então Deus, ele tem o melhor para mim e para você. Ele fala o que é certo, ele fala o que é errado, ele fala desde o começo qual é a intenção dele. Então o que é errado está escrito na Bíblia, é errado. O que não é pecado não está escrito na Bíblia que é pecado. Então, nós precisamos entender que os falsos mestres, eles são habilmente preparados para poder levar as pessoas ao erro. E eu ouço pessoas, eu já vi inúmeras pessoas que estavam no caminho da verdade, mas porque deram ouvidos a esses falsos mestres, hoje eles estão incrédulos, eles não congregam, eles vivem uma vida de pecado, eles vivem firmados em heresia e eles estão cometendo todo tipo de situação. Ou seja, voltaram, como disse aqui o versículo, a revolver-se na lama. Voltaram como o cachorro volta ao vômito. Gente, isso é muito nojento, é muito forte. Imagina Jesus libertar uma pessoa e ela dizer, não, vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Isso não vai ficar sem correção, né? Eles são escravos da corrupção, né? Como eu disse para vocês, cientes do que as escrituras dizem, eles negam sua verdade e poder, escolhendo seguir suas próprias ilusões. Então veja, eles sabem das escrituras, eles sabem da verdade, mas eles negam. Negam porque eles querem permanecer naquele ambiente de dinheiro, de muitos seguidores, de muita gente falando bem dele. Sabe, você já observou uma coisa? Presta atenção nesse detalhe. Pessoas que confrontam o pecado e uma vida pecaminosa, elas não são aplaudidas, elas são confrontadas, elas são, né, rechaçadas. Agora, veja uma pessoa carismática, uma pessoa que fala bonito, uma pessoa que não confronta ninguém, que não confronta o pecado. Ah, ela tem muitos seguidores, elas são muito aplaudidas, elas são muito elogiadas. Ah, você é demais. Agora, se alguém confronta o pecado, se alguém confronta um estilo de vida errado, essa pessoa ela vai ser criticada, vai ser chamada de alguém retrógrado. Eles fazem de um modo que quem ensina a verdade pura e simples do evangelho é vista como alguém, sem gracinha, isso aí é basiquinho, essa aí não tem muita influência, né? Não tem muitos seguidores. Por quê? Porque fala a verdade que confronta. Eu não é, gente. Eu prefiro falar a verdade porque eu tenho responsabilidade com aquele que me chamou. Então, eu não tenho que prestar conta para pessoas, né? Eu e você devemos ser aquelas pessoas que vão falar a verdade sem maquiar. A gente fala a verdade porque nós somos chamados para falar a verdade. Então, olha, minha gente, o devocional de hoje é muito forte. Pedro, ele sabendo que já estava chegando no fim da sua vida, que já estava na hora, como eu disse, ele escreveu da prisão, ele estava preso nas cadeias de Nero ali, e ele sabia que daqui a pouco ele seria morto. Então ele disse assim, eu não me canso de falar essas coisas, eu sei que você já sabe, mas eu vou falar, enquanto eu estiver aqui nesse tabernáculo terreno, eu vou falar essas coisas para você não se deixar enveredar por esse caminho. Então, ele está falando comigo e com você hoje a respeito. Saiba identificar os falsos mestres, fique longe dos falsos ensinos, fique firmado na verdade que você aprendeu desde o começo. Não fica buscando novidade de ensino, porque você vai ser atraído pela fala bonita, pela eloquência dos falsos mestres. O Espírito Santo de Deus, ele é o nosso mestre maravilhoso e ele é capaz de nos ensinar toda a verdade para nós permanecermos firmes até o fim. Vocês estão aí, gente? Os que pregam apenas o amor e não pregam o juízo já apresentaram as suas credenciais.
Isso mesmo, o pastor Adriano está fazendo esse comentário que os mestres que ensinam apenas o amor de Deus, a graça maravilhosa, e não falam do juízo, porque a graça de Deus, ela de fato, ela tem que vir num equilíbrio. Porque você focar na graça e não focar no juízo, na responsabilidade que a gente tem, parece que não, Jesus já pagou o preço, ele disse que se eu pecar e me arrepender, então eu vou, tá tudo bem. Mas há um juízo, ele conhece as intenções, ele conhece as motivações, ele conhece por dentro, ele conhece os pensamentos, ele sabe julgar retamente. Ele é o justo juiz. Então eu preciso ensinar que você agora no evangelho você é livre, mas você não pode usar a liberdade para fazer o que quer ou para dar vazão aos seus maus instintos e os maus pensamentos, porque nós vamos estar diante daquele que sabe julgar retamente e julga os pensamentos, as intenções. Lembra de Hebreus? Que a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante e cortante do que uma espada de 2 fios, que corta dos 2 lados. E ela é capaz de penetrar até o ponto de separar juntas e medulas, alma e espírito. E ela é apta para discernir as intenções do coração. Que palavra é essa? É Jesus. A palavra de Deus é viva. Jesus está vivo. E ela é eficaz. E ele não falha naquilo que ele se propõe a fazer, naquilo que ele veio fazer. Ele é eficaz, ele é hábil, ele é eficiente, ele é preparado para fazer isso. E é ele que ajuda a mim e a você saber onde é que está a intenção errada. Qual é a intenção errada? Por que eu estou servindo na igreja? Por que eu estou fazendo um devocional no Instagram? Eu quero fama? Eu quero visibilidade? Qual é a intenção? Sabe quem é que sabe a intenção? O próprio Senhor, a própria palavra que é Jesus. Ele sabe das motivações, ele sabe do que está no íntimo meu e seu. Por que você faz o que faz? Por que você diz o que diz? Por que você serve como você serve? Qual é a intenção das pessoas? Ele sabe, ele conhece os pensamentos, as motivações e outra, ele vai galardoar a gente, né, que começa pelos de casa, o julgamento começa pelos crentes, né, pelos cristãos. Ele vai galardoar de acordo com isso, com a intenção, com a quantidade de obra, com as motivações, com as coisas que a gente se propõe a fazer e por quê. A motivação conta muito para receber as recompensas do Senhor. Eu não sei você, mas dá vontade de ficar aqui um tempão, meditando, refletindo, conversando sobre isso. Mas o meu desejo é que você fique livre dos falsos mestres, dos falsos ensinos. Que você fique com o Senhor, que você fique com a pura e simples palavra de Deus e com a direção do Espírito Santo. Fica com aquilo que você já sabe, fica com aquilo que o Espírito Santo vai te revelar. Porque, queridos, você não precisa se conformar com um nível raso, mas você deseja se aprofundar em Deus. E deixa eu dizer uma coisa, você precisa aprofundar o seu relacionamento com o Senhor. Você precisa se dedicar à palavra de Deus e pedir ao Espírito Santo que te revele até aquilo que chega, até o ponto que chega de revelação. Você precisa tomar muito cuidado para não se achar. Sabe quem precisou tomar muito cuidado? Paulo. Teve revelações tão grandes, tão poderosas, mas não precisava ele se achar importante porque tinha revelação demais. Então, até para a gente receber revelação, a gente precisa tomar cuidado. Porque senão a gente se acha importante demais, porque tem muita revelação, porque tem muito entendimento. E a gente pode enveredar por um caminho, que é um caminho de perdição. Então, veja, o Senhor, ele traz equilíbrio para a nossa vida. E que nessa manhã, eu e você fiquemos longe desses desvios. Pai, nós te damos graças no nome de Jesus, Senhor. Obrigada por essa palavra, ela é a verdade eterna. E o Senhor vai julgar a nossa vida de acordo com o que está escrito, porque o Senhor é justo. E eu te agradeço pelo teu Espírito nos ajudando a ficarmos atentos e distantes das heresias, dos falsos ensinos, dos falsos mestres, das conversas bonitas, Pai.
Que as nossas motivações sejam aquelas de santidade, seja aquela de te agradar com um espírito manso, humilde, submissos à tua poderosa mão, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus por essa palavra que pode nos levar sãos e salvos até a tua presença. No nome de Jesus, amém. Agora a minha responsabilidade é escrever uma aplicação para a gente poder saber o que fazer com isso que a gente aprendeu. O que você vai fazer com o que você sabe hoje? O que você vai fazer com o que você aprendeu? Ensina outra pessoa, gente. Ajude outra pessoa. A Natália, como eu faço isso? Ensine, olhe, fulano, cuidado com os falsos ensinos. Cuidado com os falsos mestres, cuidado com aquilo que você está ouvindo, que você está assistindo no YouTube, que você está escutando, que você está deixando entrar pelo seu ouvido, porque pelo nosso ouvido entram muitas coisas. Seu ouvido tem que ouvir a verdade, a palavra de Deus. Não pode ouvir heresias, porque senão vai gerar fé errada em você. Amém? Então seja edificado, fortalecido, praticando essa palavra. E depois você memoriza. Pega um versículo desse e fica meditando, 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 meditando. Isso é segurança para nós. Eu vou ficar meditando hoje nesse versículo que fala sobre que eles estão enganados. Deixa eu ver qual é. Eu nem vou olhar agora. Vixe, vai descarregar. Beijo, eu vejo vocês amanhã no nome de Jesus. Tchau, tchau. Vai descarregar o celular. Tchau, gente.